Aprendendo com as provações. Hoje analisaremos a parte final da justificativa número 75 para a ocorrência de provas, sofrimentos e dores na nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que o Senhor destaque e enalteça, perante outros, a grandiosidade da fé de algumas pessoas, as quais manifestaram e manifestam sua crença e confiança em Deus. A fé em Deus não é apresentada somente através de manifestações verbais. Muitas ações de pessoas tementes e reverentes são tão carregadas de amor a Deus quanto palavras que expressam o mesmo amor. Uma experiência muito tocante, ocorrida no ministério de Jesus, é a da pobre viúva que, em adoração no templo, depositou no ofertório suas 2 únicas moedinhas. Ali estava ela depositando, na realidade, todos os seus recursos, significando que ela preferia passar mais um dia sem alimentar-se do que deixar de ofertar ao Senhor. Esse foi um gesto tão revestido de amor e entrega que Jesus decidiu manifestar-se, enaltecendo tamanha fé e dedicação. Perante todos, ele exaltou a nobre ação daquela sua filha, o que comprova que, para ele, é muito mais significativa a fé envolvida no ato de dar do que o valor da oferta em si. Se nos lembrarmos bem, Abraão foi considerado justo, não só pela obediência em palavras de aceitação das ordens de Deus, mas também pelos gestos de levar seu filho até o altar e levantar a faca para o sacrificar. Foram ações de pura fé e puro amor a Deus acima de tudo. Como vimos que o Senhor tem por prática enaltecer publicamente o valor da fé de servos fiéis, podemos deduzir que suas palavras: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste a teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12, não foram expressas somente para Abraão e Isaque ouvirem, mas para que seres de outros mundos também pudessem compartilhar desse testemunho divino sobre a gigantesca fé daquele que Deus mesmo chamou de meu amigo. Outra experiência que mostra como o Senhor enaltece audível e visivelmente a grandiosidade da fé dos seus filhos fiéis é a de Jó. Por acaso não foi no céu, do seu próprio trono, que Deus exaltou a fé de Jó? Ali estavam representantes de todos os mundos habitados do universo. Todos viram e ouviram o testemunho divino sobre esse gigante da fé. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Os amigos e a mulher de Jó também ouviram o enaltecimento que Deus fez à fé do seu servo. Houve também enaltecimentos da fé de fiéis servos do Senhor por parte de pessoas importantes e não pertencentes à ascendência hebraica e judaica. Por exemplo, o rei Nabucodonosor louvou ao Senhor e até mesmo se converteu depois de presenciar tantas bênçãos que Deus derramara sobre Daniel e seus 3 amigos. Também o rei Dario, da Medo-Pérsia, exaltou a Deus e a fé do seu amigo Daniel depois do milagre da noite na cova dos leões. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. O Senhor prometeu apresentar e enaltecer nosso nome diante da majestade eterna, no caso de sermos achados fiéis aos seus princípios, ou seja, não somente aqui, mas também no céu, hoje mesmo,
seu nome pode estar sendo mencionado por Jesus e exaltado perante seres perfeitos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12:8. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32. Pessoas que não temeram confessar publicamente sua fé em Jesus foram por ele curadas e apresentadas como exemplos de crença e confiança verdadeiras no seu amor e no seu poder. Vejamos alguns episódios de manifestação de fé de pessoas que viviam situações probantes, e também o testemunho de Jesus quanto à fé dessas pessoas. Jesus havia curado 10 leprosos e apenas um deles voltou para agradecer e dar glórias a Deus. Imediatamente, Jesus enalteceu a fé daquele homem e, respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 17-19. Outro episódio. O cego de Jericó clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, nesta ocasião, também enalteceu a fé desse homem. Vai, a tua fé te salvou, disse ele. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 10, 52. Um terceiro episódio. A mulher pecadora que chorava aos pés de Jesus, trazendo-lhe um raro perfume. Manifestou-se em público Jesus a respeito daquela atitude e disse à mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 7,50. Ainda outro episódio. A mulher que há 12 anos sofria de uma grave enfermidade. Na ocasião da sua cura, disse Jesus em público: Anime-se, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou sã. Mateus 9, 22. O capítulo 11 do livro de Hebreus é chamado Galeria dos Heróis da Fé. Trata-se de mais uma forma pela qual o Senhor decidiu homenagear e enaltecer explicitamente a manifestação de fé de alguns dos seus fiéis servos e servas, para que ficassem como exemplos a nós que vivemos realidades semelhantes às que eles também viveram. As dificuldades que enfrentaram não foram suficientemente grandes para abater-lhes a fé. Antes, perseveraram na obediência à vontade de Deus, independentemente das consequências de sua escolha. Muitos desses heróis da fé perderam bens, familiares, saúde e até mesmo a vida, mas não desistiram de acreditar que o Senhor estava guiando os acontecimentos para o bem deles mesmos e de muitas outras pessoas. Não foi assim com Noé? Não deixou ele de dedicar-se aos seus próprios projetos de vida para trabalhar arduamente por 120 longos anos no projeto do Senhor de salvar a humanidade? Pela fé, reinos foram conquistados, enormes muralhas foram feitas em montões de ruínas, guerreiros gigantes foram derrotados com uma pequenina pedra, mortos voltaram a viver, mar e rio foram abertos, tempestades foram acalmadas. Assim seja na sua vida a cada dia, que prevaleça a fé no Senhor. Uma pérola de esperança para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. 2 aos Coríntios 1, versos 3 e 4. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal
e encaminhe agora mesmo esta mensagem para todas as pessoas que você conhece. Elas também precisam e desejam ouvir as promessas maravilhosas da Palavra de Deus.